Oi, leitores, tudo bem? Seguinte, eu estava carente, triste, pra baixo, então eu resolvi gravar um vídeo falando o porquê eu sou leitora. Recentemente eu fiz um vídeo falando como eu me tornei leitora, mas eu nunca disse o porquê eu sou leitora e por que ler é tão legal e por que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Bom, no vídeo de hoje eu vou contar, meio que explicar, meio que tentar decodificar o porquê ler é tão incrível e por que ler é com certeza muito diferente, muito mais diferente do que filmes ou séries. Não que eu não goste de filmes ou séries, eu sou obcecada por Gilmore Girls, Gossip Girl, Annie with Annie. Eu sou uma pessoa normal, gente, eu sou um ser humano. Mas tem uma diferença que as pessoas não conseguem entender. Esses dias eu perguntei pra uma pessoa: Ah, você gosta de ler? E ela falou assim: Pra que eu vou gostar de ler se tem a televisão? Mas o problema é que televisão e os livros são duas coisas completamente diferentes. Sim, são duas formas de contar histórias, mas são diferentes. Sabe a melhor parte? O que faz ser leitor ser tão especial e tão diferente é que o livro você tá meio que imergindo. Vamos supor que você tá assistindo um filme, você é um terceiro que tá assistindo e acompanhando aquela história. Em um livro, você tá vivendo aquela história. Por exemplo, nenhuma hipótese da minha vida eu jamais comeria carne humana. Obviamente. Mas por conta desse livro aqui, eu sei exatamente como seria comer carne humana. Porque o livro tava sendo narrado por um sujeito que comeu carne humana e automaticamente eu era esse sujeito porque ele estava sendo narrado por esse sujeito e eu me tornei esse sujeito. Faz sentido? Os livros fazem eu viver uma coisa, tipo, completamente fora da minha realidade, mas, tipo, que não é uma coisa que eu faria na vida real, mas que ao mesmo tempo é tão legal. Esse livro, Jantar Secreto do Rafael Montes, consiste em um grupo de amigos que tava precisando de dinheiro e eles falaram assim: não, por que a gente não faz jantares secretos na nossa casa e cobra um dinheiro absurdo? Agora, o plot twist é que os jantares eram feitos de carne humana. Caso você tenha curiosidade de saber como que é comer carne humana, de acordo com esse livro, eles descrevem que é muito semelhante à carne de porco. Eu nunca mais comi carne de porco depois que eu li esse livro. Tá vendo como é incrível, como é diferente? É uma experiência tão... Vou usar o livro do momento, que é o que todo mundo está lendo, e como eu sou uma Maria vai com as outras, eu também estava lendo, agora eu tô lendo Keeping Touch, mais um eu estava lendo Biding Touch, que é narrado pela Shannon e pelo Johnny. Quando o livro está sendo narrado pelo personagem, eu automaticamente me torno esse personagem e consigo sentir tudo que ele sente. E isso é muito louco. Por exemplo, na vida real, eu nunca beijei na boca. Mas eu já li tantos livros de pessoas descrevendo como que é beijar na boca, que é como se eu já tivesse beijado na boca. É como se fosse a coisa mais natural do mundo. Enfim, gente, é como se eu tivesse sentido o que o Johnny sentiu. Cara, eu nem sou um homem. Eu não sou um homem. Se chutar as minhas bolas, que bolas? Que eu não tenho bolas. No livro, o Johnny estava com as bolas lascadas e é como se eu tivesse com as minhas bolas inexistentes lascadas. Como pode? Próximo querido da vez. Todas as suas imperfeições, da Colleen Hoover. Eu comecei a ler Colleen Hoover, eu tinha mais ou menos 12 anos. 11, 12 anos. E os livros da Colleen Hoover são extremamente pesados, pra quem não sabe. Vamos supor, muita gente sempre via eu com o livro da Colleen Hoover e falava assim: Nossa, você só sabe ler bosta, né? Você só lê besteira. Nossa, mas sua mãe sabe que você tá lendo isso daí? Eu sempre falava assim: Minha mãe sabe. Tanto que foi minha mãe que comprou o livro pra mim. Por quê? As crianças de 11, 12 anos, o que elas estão fazendo? Assim, a gente vai pensar positivo e vai falar assim: não, elas estão comendo areia do parquinho. Não, elas não estão comendo areia do parquinho. A gente sabe muito bem o que elas estão fazendo. Elas estão assistindo bosta. Muitas bostas, que eu não preciso falar que bostas que são. Vamos pôr na Netflix. Tem lá a classificação de idade pra cada filme. Agora vamos lá. Igual eu ignoro as classificações de idade dos livros, vocês acham que as crianças de 12 anos levam a sério as classificações de idade dos filmes? Agora eu te pergunto, qual que é minimamente melhor? Eu ler um livro que é um tanto besteirudo, que tem umas bostinhas, ou eu assistir uma bostinha? Agora vamos lá, não estou justificando o meu erro, pelo amor de Deus. Pelo menos eu tô aumentando meu vocabulário. Uma coisa que as pessoas sempre falam de mim, eu não, é uma coisa que eu vejo, mas as pessoas sempre comentam, é que eu tenho uma oratória muito boa. E eu tenho certeza que é por conta de eu ter começado a ler muito novinha. Todas as suas imperfeições da Colleen Hoover, que eu peguei o livro e simplesmente larguei. Consiste em um casal que tenta engravidar. Quando eu tava lendo esse livro, eu tenho 15 anos e eu sonhei que eu não conseguia engravidar. Mano, eu tenho 15 anos. Eu tenho 15 anos. Eu tinha 13 anos. Imagina uma menina de 13 anos acordando no meio da noite tendo pesadelo de que ela não consegue engravidar. Sim, foi o que aconteceu comigo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Tipo, como
pode, cara? É uma coisa completamente fora da minha realidade, mas que eu vivi tantas vezes. Tipo, tantos beijos que eu já dei em livros, gente. Como pode? Eu já viajei pra tantos lugares, tipo. Eu já viajei pra tantos lugares que eu não saberia contar nos dedos. É tão estranho, porque é como se eu realmente estivesse lá. Uma vez eu li um livro que se passava em Londres. Antes de eu ir pra Londres. E quando eu fui pra Londres, é como se eu já tivesse ido pra Londres por causa do livro que eu li de Londres. Isso não faz o menor sentido. Como em todos os meus últimos vídeos, desde que eu comecei a ler Sophie Kinsella, eu sempre menciono ela. Como é para você, da Sophie Kinsella, o último livro que ela escreveu antes de nos deixar. Nesse livro, ela descreve como foi o câncer dela. Claro, ela está escrevendo através de uma outra personagem, que não é ela, mas é o livro mais próximo de uma autobiografia que ela já escreveu. Foi ela mesma que disse isso. Eu achei tão corajoso da parte dela escrever esse livro que ela literalmente descreveu. Porque a Sophie Kinsella, pra quem não sabe, é conhecida por ser a rainha dos finais felizes. Não tem um livro dela que tenha um final triste. Mesmo esse livro, que é descrevendo toda a doença dela, teve um final feliz. Porque esse final foi o final que ela queria que tivesse tido a vida dela. Que é ela melhorando do câncer e simplesmente vivendo a vida dela. Não foi o que aconteceu na vida real, mas é o final que ela queria que tivesse a vida dela. Nesse livro, ela descreve cada quimioterapia, cada dor, cada sensação que ela teve, que é como se eu realmente estivesse doente. Eu tenho um tópico muito sensível pra mim, é livro sobre doença, filme sobre doença. Dois tópicos sensíveis pra mim, é doença e desastres naturais. Eu li mesmo sabendo desse gatilho pra mim, mas é os meus tópicos mais sensíveis. Tipo, eu não tenho problema com... A não ser em filme, mas em livro eu não tenho problema em livro que tenha sangue, que tenha morte, que tenha suicídio, mas livro que tem desastres naturais e doenças, isso eu tenho um sério gatilho. E nesse livro é como se eu realmente estivesse doente, é como se eu realmente estivesse no lugar dela. E como se eu tivesse. Na época que eu li esse livro, eu tava vivendo a minha vida com tanta presença, porque é como se tudo fosse acabar num piscar de olhos, como foi realmente pra ela. Ela. A personagem principal desse livro é uma escritora. E ela tinha muitos filhos e ela era muito feliz, ela sempre tava nos tapetes vermelhos, todo mundo conhecia ela, ela tinha muitos fãs. Só que ela começou a pensar e olhar isso de outra forma depois que a vida dela começou a ter um tempo limitado. Ela começou a pensar que isso, cara, eu vou deixar tudo isso pra trás. Então, eu comecei a pensar assim também. Eu li, era Natal, era no Natal, no último Natal eu li esse livro. Comecei a pensar, cara, que coisa louca. Eu não tô com essa doença, mas eu tô vivendo de uma forma diferente por causa de um personagem. Uma sensação que eu não consigo entender nos livros é a sensação de que eu... A partir do momento que eu parar de ler o livro, eu acabar o livro, eu não vou mais... Não vai ter como mais eu voltar, tipo, esse... A partir do momento que eu estou imergida nesse livro e eu volto pra realidade, e eu lembro de que, na verdade, esse lugar não existe e de que nada disso que eu li é real, e me deixa muito triste. Eu li tantos livros que me tiraram de momentos muito difíceis da minha vida. Não muito difíceis, mas hoje eu considero que eu tenho muitos amigos. Mas não foi sempre assim. Quando eu era um pouco mais nova, uns 2 anos atrás, eu lembro de eu ser conhecida da menina do intervalo, no intervalo, como a menina do livro, que ficava no cantinho lendo. E era tão louco, porque eu lia esses livros e é como se eu não estivesse sozinha. É como se fosse muito mais fácil lidar com tudo quando eu tava lendo. E não é uma sensação que eu consigo descrever quando eu tô assistindo alguma coisa. Quando eu tô. Porque uma coisa muito comum de filhos únicos, que eu não sou filha única, mas sou filha única, eu sou sabor filha única, é a gente começar a gravar vídeos. Pra quem não sabe, eu gravo vídeo desde que eu tinha 5 anos. E isso é uma coisa muito comum dos filhos únicos, é começar a gravar vídeo pra se sentir menos sozinha, é começar a assistir pra quebrar o silêncio, é começar a ler pra poder ter uma companhia. E isso acabou virando parte da minha personalidade. Então, nessas épocas que eu sentava sozinha no lanche da escola, eu pensava, nossa, não é tão ruim não ter amigos, cara, se eu tenho meus livros. Mas depois que eu comecei a ter meus amigos, eu percebi que eu prefiro muito mais ter meus amigos do que passar o intervalo lendo. Mas, sabe, tantas vezes que os livros me salvaram, que eu tava completamente sozinha, que eu sentia que eu tinha uma companhia, sabe? Às vezes, quando eu tô contando pra uma pessoa sobre um livro que eu li ou que eu tô lendo, eu não sei se aquilo eu realmente vivi, ou se eu li, ou se eu assisti em algum lugar. Ou, às vezes, eu começo a misturar histórias que eu li. Então, como vocês podem ver nos últimos vídeos, eu, às vezes, misturo um pouco das histórias. É porque são tantos livros, são tantos mundos, são tantos personagens que, às vezes, eu esqueço. E cara, é muito louco. O livro Mil Beijos de Garoto, que eu sempre vou defender e vai ser meu livro preferido pra sempre. Não vou falar muito, eu sempre falo desse livro nos últimos
3 vídeos, e eu tenho um vídeo no canal só falando sobre esse livro. Mas eu vou dar uma resumida, né, que não dá pra eu começar a falar do nada. Consiste em uma menina, a Poppy, que eu vou pular. Ela tinha que dar 1000 beijos em um garoto só na vida inteira dela, porque a avó dela pediu, e esse garoto foi o Ron, e esse garoto passou a ser a alma gêmea dela, e nisso ela ficou com leucemia, e os beijos que ela tinha que dar na vida dela, ela vai ter que dar num período mais curto de tempo. Cara, quando a Poppy disse, eu estou morrendo, simplesmente numa frase, eu estou morrendo. Eu tava tão feliz porque eu ia dar esses 1000 beijos junto com ela. É como se eu tivesse que dar esses 1000 beijos em uma quantidade reduzida de tempo. Meu, eu chorei horrores com esse livro, eu chorei tanto, eu chorei como se fosse, tipo, a minha vida acontecendo. Eu acho que esse vídeo tomou uma proporção maior de tempo do que eu esperava, mas eu achei que esse vídeo ficou muito bom pra um vídeo improvisado. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais e me deem ideias de vídeos que vocês querem ver por aqui. Beijo!